Olá, meu nome é Lúcia, eu sou enfermeira da pediatria. Soube que seu filho vai precisar de uma gastrostomia. Sim, é verdade, mas ainda estamos com algumas dúvidas. Você pode nos explicar um pouco mais? Claro! A gastrostomia é uma pequena abertura na barriga que vai até o estômago, pela qual se coloca um tubo plástico chamado de sonda, para oferecer alimentos e medicamentos. Essa abertura é feita no centro cirúrgico, após a criança ter sido anestesiada e já estar dormindo. A gastrostomia pode ser feita por uma pequena cirurgia ou por endoscopia, que é quando se utiliza um tubo com câmera que vai da boca até o estômago para colocar a sonda. Esse processo é realizado quando a criança tem dificuldade para engolir ou não tem condições de receber alimentos ou medicamentos pela boca. Existem diferentes tipos de sonda de gastrostomia. As sondas de gastrostomia podem se parecer com um tubo ou um botão, e todas ficam presas no estômago por um balão preenchido com água para injeção, que é água sem sal, ou por um anel de plástico, que é o caso das sondas instaladas por endoscopia. Na primeira foto, a sonda tem 3 pontas ou 3 vias. Essa é a sonda mais comum. A via maior é para alimentação, a menor para medicação e a terceira via é do balão. O estabilizador, esse disco de plástico, deve ficar bem próximo da pele, para evitar que o líquido do estômago escorra e cause irritação ou outros problemas na pele. Nessa foto, temos a gastrostomia tipo bottom. O bottom é mais discreto e, por ser menor, facilita a realização dos cuidados diários com a criança, como o banho e a troca de roupa. O bottom acompanha um conjunto, com uma sonda mais fina para medicação e outra mais grossa para alimentação. Essas sondas podem ser lavadas com água e sabão, começando pela parte de fora e depois lava-se a parte interna com água corrente ou utilizando uma seringa de 10 ml com água. As sondas podem ser reutilizadas de 2 a 3 vezes. E não é recomendado usar água fervente ou outros produtos químicos que possam danificar as sondas. Quando essas sondas estão em falta, é usado um tipo de sonda chamado Foley, principalmente em crianças menores. A indicação é que esse tipo de sonda seja substituído assim que possível, podendo permanecer por no máximo 30 dias, devido ao maior risco de saída acidental e de causar problemas na pele devido à saída da dieta. Isso exige mais atenção ao realizar os cuidados diários da criança, que utiliza esse tipo de sonda. Ah, sim, por isso as crianças que eu vi tinham sondas diferentes umas das outras. E quanto aos cuidados, enfermeira Lúcia? As crianças vão para casa com gastrostomia e lá em casa, como vamos cuidar? Podemos dividir os cuidados com gastrostomia em 5 momentos. Limpar e cuidar da pele da criança ao redor da sonda, preparar os alimentos, oferecer remédios e alimentos pela sonda, cuidar para a sonda não entupir, cuidar para a sonda não sair. Na primeira semana, a limpeza do local em que foi colocada a sonda de gastrostomia pode ser feita com soro fisiológico. Movimentos únicos, de cima para baixo. E deve se secar bem. Nos primeiros dias após o procedimento, pode haver secreção no local. Por isso, recomenda-se colocar uma gaze abaixo do anel, entre o anel e a pele, principalmente nos 3 primeiros dias. Após esse período, pode-se realizar a limpeza tranquilamente em casa, com água e sabão e deixar sem a gaze. Os alimentos que são dados às crianças variam conforme a idade de cada uma delas. Para as crianças menores, pode-se utilizar os leites ou fórmulas industrializadas. Já as crianças maiores podem utilizar a mesma alimentação da família, ou então a fórmulas industrializadas também, que são os alimentos passados por nutricionistas ou médicos. Os alimentos da família, como carnes, arroz e verduras, devem ser bem cozidos, triturados no liquidificador ou amassados na peneira, até que fiquem líquidos. Em seguida, eles devem ser coados para evitar o entupimento da sonda e retirar todos os resíduos. As frutas também devem ser bem amassadas e trituradas no liquidificador.
é importante lembrar dos cuidados de higiene, com a lavagem das mãos, na palma, no dorso, entre os dedos, com bastante cuidado, com água e sabão, antes de realizar o preparo e de oferecer os alimentos à criança. Lembrar de limpar também muito bem os utensílios que vão ser utilizados para preparar e para oferecer a dieta. A administração de medicamentos e alimentos pela sonda de gastrostomia pode ser feita utilizando equipo, como no hospital, ou por meio de seringas. As seringas são mais fáceis de se ter acesso. Costuma-se utilizar seringas menores para fazer a medicação e seringas maiores para oferecer a dieta, conforme a quantidade que vai ser utilizada. Para oferecer os alimentos, que são maior quantidade, deve-se conectar a seringa à sonda de gastrostomia, a via do meio, que é para os alimentos. Deve-se retirar o êmbolo para que a dieta corra livremente, sem fazer força na barriga da criança. Quanto aos medicamentos em comprimido, deve-se envolvê-los em um pano limpo para esmagá-los, ou então utilizar um pilão pequeno, específico só para isso, que deve sempre ser mantido limpo. Após ser misturado com a água e ficar líquido, deve-se puxar o medicamento com a seringa e então administrá-lo pela sonda, na via para a medicação, sem necessidade de retirar o êmbolo. Quanto aos medicamentos oleosos, deve-se misturá-los bem com água, para facilitar a passagem dele pela sonda e evitar que a sonda entupa. Após administrar medicamentos e alimentos, deve-se sempre lavar a sonda com uma quantidade de água, que pode variar de 10 a 20 ml, para que não fiquem restos nem de medicamentos nem de alimentos na sonda, evitando que ela entupa. Além de saber como lidar com a gastrostomia, também é importante saber como agir em situações diferentes, mas que são comuns de acontecerem com as crianças que usam gastrostomia. Os principais problemas que podem acontecer são a saída acidental da sonda, entupimento da sonda e problemas na pele ao redor da sonda de gastrostomia. Existem alguns cuidados para prevenir a saída acidental da sonda, como observar se a sonda parece folgada e a dieta está derramando na pele. Pode ser que o balão da sonda esteja furado e esvaziando aos poucos. Nesse caso, deve-se buscar um profissional de saúde para verificar o volume do balão e a necessidade de trocar ou não a sonda. Outro cuidado que diminui o risco de saída acidental é cobrir a gastrostomia com uma fralda ou uma faixa de tecido limpo e macio, para evitar que a sonda fique presa no berço, na rede ou seja puxada pela criança. Quanto ao banho, a criança não tem restrições por utilizar a gastrostomia, ou seja, ela pode tomar banho na bacia ou no chuveiro, conforme a idade e as condições de cada criança. Mas é preciso ter atenção para que a criança não puxe a sonda durante o banho. Recomenda-se o uso de sabonete neutro, que não tenha odor forte, uso de toalhas macias e movimentos leves ao secar a criança para não empurrar ou puxar a sonda de gastrostomia. Nos casos das crianças maiores que não consigam permanecer em pé, pode-se utilizar uma cadeira durante o banho para facilitar. Também é importante ficar atento à sonda durante a troca de roupas e o sono da criança, pois a sonda pode ficar presa nas roupas ou por baixo da criança, favorecendo a saída. Para os bebês, é importante lembrar que na hora de dormir, deve ser com a barriga para cima, pois é mais seguro. No momento da alta hospitalar, a equipe pode lhe entregar uma sonda do tipo Foley, borracha, do tamanho adequado para a criança, se a unidade dispor deste material. Essa sonda tem 2 vias, sendo que a via do balão é sinalizada com uma cor diferente da extensão da sonda. Na foto está marcado de vermelho. Caso a sonda de gastrostomia saia, é preciso esvaziar o balão. A via do balão é demarcada de forma diferente das demais vias. Deve-se conectar uma seringa à via do balão
e puxar toda a água, até que o balão fique completamente vazio. Se a cirurgia tiver mais de 30 dias, deve-se colocar uma sonda no local, que pode ser a que saiu ou uma sonda do tipo Foley, para evitar que o orifício feche. Em seguida, busque a ajuda de um profissional na unidade de saúde mais próxima, para realizar a troca da sonda de gastrostomia. Se a cirurgia for mais recente, não é recomendado recolocar a sonda, para evitar complicações. Deve-se proteger o orifício da gastrostomia com um pano limpo, uma fralda, por exemplo, e buscar o serviço de saúde o quanto antes. O entupimento da sonda é outro problema comum. Caso tente oferecer os alimentos ou medicações e eles não desçam pela sonda de gastrostomia, pode ser que a sonda esteja entupida ou obstruída. Tente lavar com 10 ml de água filtrada. Se continuar com dificuldade para a descida dos alimentos ou medicamentos, busque ajuda na unidade de saúde mais próxima para realizar a troca da sonda. Também é comum aparecer problemas na pele próximo à gastrostomia. Isso pode ocorrer quando a sonda fica folgada e o líquido do estômago escorre pela pele da criança, ou mesmo pelo movimento da sonda de gastrostomia em contato com a pele. Para evitar que isso ocorra, é importante manter o estabilizador bem próximo à pele, evitando que a sonda fique folgada. Além disso, pode crescer uma carnezinha em volta da sonda, chamada de granuloma, que é uma reação do corpo à presença de um objeto estranho, a sonda de gastrostomia. Também pode haver secreção no local que a sonda fica na barriga, o que pode indicar a presença de infecção. Nesses casos, recomenda-se realizar a limpeza do local com soro fisiológico, secar bem, manter a gaze ao redor da sonda para que o local fique seco e buscar a ajuda de um profissional de saúde para que ele avalie melhor o que está acontecendo. Obrigada, enfermeira Lúcia, pelas explicações. Sim, agora estamos mais seguros sobre a gastrostomia.